Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Rinner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias, e quando eu apareço com essa skin, com essa lata, vocês já sabem que é um maquia e resenha. Então, o livro de hoje que a gente vai falar é O Duque e Eu, e a gente não apenas vai fazer uma resenha de Duque e Eu, como a gente vai fazer um livro versus série. Então, O Duque e Eu, o primeiro livro da série, versus a primeira temporada de Bridgerton. Bia, roda a vinheta e logo mais a gente vai falar sobre isso. Olá, leitores e leitoras! Eu vou prender meu cabelo, porque eu não sei como é que as blogueiras conseguem fazer maquiagem de cabelo solto. Então eu vou usar uma piranha. Pronto, agora que tem duas piranhas na frente da câmera, vamos ir tratar esse rosto. Ele está aqui bem sequinho, tá? Eu lavei ele com meu sabonete de pele sensíveis e extra secas. E aí eu estou entre esses dois aqui. Eu gosto muito dos dois, muito. Esse aqui, inclusive, eu acabei de pegar da minha gaveta, porque o meu, que eu uso todo dia, acabou. E eu sempre tenho um reserva, então estou pegando meu reserva. Só que a minha pele tá extra seca hoje, tipo, ela tá muito, muito seca mesmo. Então eu tô achando que eu vou usar esse aqui. Vamos ver o que vai dar. Gostaria também de acrescentar que, Isadora, eu não gosto de ver as pessoas fazendo maquiagem. Ouve. Coloca fone de ouvido, fecha o olho, faz alguma coisa, mas não precisa assistir, tá? E eu tô fazendo essa maquiagem. Pra quê? Pra gravar outro vídeo? Não, é porque amanhã eu tenho o aniversário de 80 anos da minha avó e eu preciso treinar a maquiagem que eu vou fazer amanhã, porque eu, em cima da hora, fico nervosa e começo a inventar merda e aí dá ruim, tá? E eu tenho vários produtinhos novos pra gente testar hoje, porque eu sou uma piranha safada que viu promoção e não se aguentou e acabei comprando. Me tornei a pessoa que eu mais julgava, que é aquela pessoa que tem, tipo assim, eu tenho 3 bases. Eu tenho 3 bases. Pra que uma pessoa precisa de 3 bases? Eu não sei, mas eu tenho 3 bases. Enfim, tudo bom. Vamos lá, então, começar a falar sobre este livro e sobre esta série, né? Eu assisti antes de ler. Eu sei. É um sacrilégio. Eu sei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sei. Só que eu fiz um combinado faz mais de um ano com a minha amiga Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bom? E o nosso combinado era o seguinte. Eu queria que ela assistisse Shameless. Ela queria que eu assistisse Bridgerton. Eu queria que ela assistisse Sex and the City. Ela queria que eu assistisse A Vida que Mudou... O Verão que Mudou Minha Vida. Acho que é isso aí o nome. E aí a gente combinou, tá, beleza, tu assiste essas que eu te recomendei, eu assisto essas que tu me recomendou. E aí nunca aconteceu. Até que esses dias eu resolvi assistir Bridgerton, porque eu vi uma galera falando no Instagram que, meu Deus do céu, que meu Deus do céu. Aí eu, tá, então eu vou assistir. Eu assisti 2 episódios. Eu assisti os 2 primeiros episódios da primeira temporada e eu fiquei alucinada. Alucinada num nível de, tipo assim, ó, eu assisti 3 temporadas e meia, no caso, porque ainda não tinha lançado a segunda parte, né? Eu assisti 3 temporadas e meia em 5 dias. Eram dias de semana, eu trabalho de manhã e de tarde. Então vocês têm noção do quanto que eu assisti essa série? Muito. Eu fiquei viciada. E aí, depois que terminou, eu pensei, bom, vou ter que estar lendo. E aí foi assim que eu vim para o primeiro livro. Eu vou começar falando uma coisa meio óbvia, mas assim, esse vídeo vai estar repleto de spoilers, porque vai ser uma comparação entre 2 obras, do começo ao fim. E eu também só vou falar da primeira temporada, tá? Só da primeira. Daí, quando eu voltar com o segundo livro pra segunda temporada, aí a gente conversa de novo, tá? Mas por enquanto vai ser a primeira temporada. Então, assim, eu vou falar primeiro todas as diferenças, e aí depois eu vou dar todas as minhas opiniões. As minhas opiniões vai ficar pro final do vídeo, tá? Primeiro passo, a pele tá hidratada. Eu vou primeiro fazer as sobrancelhas, que eu comprei esse negócio aqui de sobrancelha. Meu Deus, eu tô com uma dificuldade na fala. Que é da Ruby Rose, linha Blow. E aí eu fui, porque assim, aqui tá escrito cera de sobrancelhas. Só que eu não sei se tu consegue ver aí na câmera, que ela tá líquida. E aí eu não sei se eu quero usar esse negócio assim, eu não sei se eu tenho coragem. Eu até abri aqui, ó, mas ele tá líquido, completamente líquido. Eu não sei se eu tenho coragem de fincar isso aqui na minha sobrancelha. Então, eu vou apoiar isso aqui do lado. E eu vou pegar a minha de confiança, que eu já uso faz bastante tempo, que também é da Ruby Rose, só que da Melu, né? E ela é assim, a minha pobre, ela já tá quase no fim. E eu tenho uma amiga, por sinal, que não consegue usar, diz que é muito seco, então eu vou ensinar. Ai, olha ela! Olha ela! Aham, ensinando diquinha.
eu umedeço sempre, ou com blindagem, que eu tenho a da Pop, ou com a bruma fixadora, eu tenho essa aqui da Nina Fix. Eu venho aqui, eu tasco uma borrifada assim, e aí ele fica molhado, e aí ele fica... Ai, eu bati o cotovelo, nossa, isso vai ficar roxo. Puta que pariu! E aí ele fica emoliente o suficiente pra tu mexer assim, ó, e passar no pincel inteiro. E aí é só alegria, tá? Por que eu faço a sobrancelha antes? Porque senão eu tiro tudo a base do lugar, fica tudo horrível. Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar de todas as diferenças de personagens, depois de contexto e depois de enredo propriamente dito, tá? Então, primeiro, os personagens. Vamos começar com a nossa icônica Rainha Charlotte. Pra tu que só assistiu, tu não esperava essa, né? Pois é, a Rainha Charlotte não existe nos livros. Ou pode ser que ela até exista, mas ela nunca nem foi mencionada, pelo menos nos livros que eu li até agora, que foi do 1 ao 4. A Rainha Charlotte não existe. Ela não existindo, a gente não conhece o Brimsley. O Brimsley não existindo, a gente também não conhece o sobrinho dela da Prússia, que vem lá, que é um príncipe, que vem lá pra conhecer o diamante da temporada. A gente não tem nenhuma das histórias ali, dos enredos, né, da Rainha Charlotte. Nada. A gente não tem nada da Rainha Charlotte. Não vou falar minha opinião agora, vou falar minha opinião depois. Aí, depois disso, nós temos a família Featherington, tá? A família Featherington existe, eles são bem mencionados. Só que temos algumas diferenças na família, né? A diferença sendo, o pai Featherington, não, ele existe, obviamente, né? Mas ele já faleceu fazem alguns anos. Então, o que acontece? O pai Featherington não está mais na jogada, ele não existe mais nesta história, o que faz com que todo aquele enredo de dívida, esse caramba 4, nada disso existe, tá? Ainda na família Featherington, a gente tem uma nova integrante, o nome dela é Felicity Featherington, ela é a irmã mais nova das Featheringtons. Então a gente tem a primeira filha, a gente tem a Philippa, a gente tem a Penélope e a gente tem a Felicity. A Felicity no primeiro livro tem 10 anos apenas. Então ela ainda não debutou, ela ainda não entrou na sociedade, né? Ela é uma criança e, por sinal, ela é melhor amiga da Hyacinth, que é a mais nova, a filha mais nova dos Bridgerton. Então, a gente, assim, ela se torna uma personagem bem, de fato, bem importante. E eu não sei por que cacetes resolveram simplesmente tirar ela da história na série. E ainda falando da família Featherington, porque isso é relativamente importante, sim, a Marina Thompson, que é aquela prima lá do interior que vai morar com elas e tudo mais, também não existe. Ou seja, absolutamente nada daquela coisa de, porque ela tá grávida, que nananã, isso, nada disso existe no livro, tá? E aí, falando da família Featherington ainda, eu vou falar um pouquinho da Penélope. A Penélope, obviamente, existe. Sim, ela é criticada pelos vestidos, pela cor dos vestidos. Ela é gordinha, etc, etc. Porém, ela não aparece nem 3% do que tem na série. O quê? Não aparece. Ela é mencionada e eu acho que ela aparece 1 ou 2 vezes, talvez. Mas ela não é uma personagem recorrente. Tá? Isso vocês vão ver que é bem de cada livro mesmo, assim. Porque quando o livro é de um casal, é esse casal e o círculo muito, muito próximo. Não tem histórias paralelas, tá? Então, passando dos Featherington, a gente tem a Lady Danbury. A Lady Danbury realmente, ela existe, ela é um personagem. Porém, ela não tem um arco só dela, tá? Ela não é amiga da rainha, obviamente, porque a Rainha Charlotte nem existe na história. Ela realmente dá o primeiro baile de todos os anos. Porém, entretanto, todavia, ela não tem um papel importante até o terceiro livro. No terceiro livro, ela tem um papel relativamente importante e eu até ouso dizer que no livro ela aparece mais ou menos tanto quanto a Philippa aparece na série. Então, ela aparece, ela é importante, mas nada demais mesmo. Mas, assim, eu amo ela tanto no livro quanto na série. Opinião fica pra depois, Isadora. Saco. Daí a gente tem a Eloise Bridgerton, tá? A Eloise Bridgerton no livro, ela é a mesma coisa que a Penélope, ela só vai aparecer bem mais lá pra frente, mas ela não é essa personagem extremamente empoderada e os caramba 4 que ela aparenta ser, que ela é ali na série. A minha base, eu vou usar a da Nina Secrets Hydra Glow na cor 00? Na cor 00. Eu não vou colocar blindagem nem nada, porque não preciso gastar com isso, porque é só um teste de maquiagem, tá?
Eu vou... agora, gente, eu coloco numa tampa de vela, porque quem não sabe, eu faço vela. Eu não coloco mais na palma da mão, no dorso da mão, tá? Eu coloco aqui agora. A Heloise, então, ela não é essa personagem altamente feminista. Ela aparece tão pouco até o próprio livro, ou até pelo menos o livro da Penélope, que a gente nem sabe direito o que ela pensa. A gente só sabe que ela é bem engraçada, assim, as partes que ela aparece, que são pouquíssimas, ela é engraçada, mas tirando isso, a gente não tem contato com ela, então a gente de fato não sabe o que ela pensa, o que ela prega, o que ela acredita, e os caramba quatro, a gente não faz a menor ideia. Então, essa é uma grande diferença aí, né, de personagens de livro pra série, no caso. Olha a diferença. A Rosácia mandou um beijo. E essa base estica, né, menina? Ela vai indo, vai indo, vai indo. Ela não acaba mais. Maravilhosa. Adoro essa base. A Siena. Quem lembra da Siena, né? A nossa queridíssima cantora de ópera. Ela não existe no livro, povo. Eu sinto lhes informar, quem gosta desse arco da Siena e os caramba quatro, não existe no livro. Também não existe a Madame Delacroix. Quem é a Madame Delacroix, Isadora? Não tô lembrada. É a modista, galera. É a costureira da cidade. Ela, assim, acredito que ela deva existir, né? Porque as meninas, de fato, compram vestido, vão na modista e os caramba quatro. Porém, ela não é mencionada, não tem nada. Não tem, entendeu? Não tem uma história que é só dela. Tal qual o Benedict Bridgerton também, né? Ele é um personagem bem ativo aí nas temporadas, né? O Colin também, mas mais o Benedict, né? Que ele vai para aquelas festas, ele quer ser artista e não sei o que. Nada disso existe no livro. Não tem. Então, assim, a gente realmente vê bastante a história do Simon e da Daphne, né? E, por último, personagens que não existem também nos livros é o Mondred e a esposa. Então, todo aquele lance do boxe, de treinar o boxe, de ser amigo e do bar e dos caramba quatro, nada disso existe, tá, povo? Nada. Sinto lhes informar, caso seja uma pessoa que gosta do Mondred, da esposa do Mondred, que eu não sei o nome de nenhum dos dois, eu só reconheço por Mondred mesmo. Caso seja uma pessoa que gosta, sinto lhe informar, porém, não existe, tá? Não está conosco neste momento. E aí, sobre contexto. Contexto é um assunto um pouquinho mais delicado, mas eu me sinto na obrigação de falar sobre ele. Que é o seguinte, no livro não tem todo o lance de... Meu Deus do céu, quase quebrei o meu contorno, que é esse aqui da Rare Beauty, na cor Happy Soul. Ele tá bem usado já, eu uso ele bastante, eu adoro ele. No livro, povo, não tem esse lance de pessoas pretas, tá? Na alta sociedade. Então, o que isso significa? A gente não tem essa mistura racial. Então, os personagens, além da aparência deles serem absurdamente diferentes, também não tem todo um contexto social que foi incluído na série como discussão, como objeto de discussão. Logo, as aparências dos personagens são muito diferentes. Por exemplo, a Daphne, ela não é loira, tá? Ela tem o cabelo preto, o olho dela não é azul, o olho dela é castanho, e o sorriso dela é bem largo no rosto, bem grande o sorriso dela. O Vossa Graça... Ai, mas minha boca! Ai, Vossa Graça! Calma, eu sou comprometida. Eu só tô falando, voz do além. Eu estou falando apenas do personagem. Não daquele moreno querido que participa da série. Tá, tô falando do Vossa Graça, o personagem. Ele não é preto, no caso, também, né? Ele não é negro. Ele é branco, ele tem o cabelo escuro e os olhos extremamente azuis. Então, a aparência de vários personagens, obviamente, foram alteradas para os propósitos de discussões sociais dentro da série, tá? Então, é óbvio que tu não vai ter ali, né, várias discussões raciais. Eu estou tentando muito usar esse corretivo aqui da Bellas Garden. Eu tenho 3 corretivos aqui. Na verdade, eu tenho 2 corretivos e um iluminador. Tem o corretivo da Bellas Garden, que foi um que eu comprei. O da Dior, só que ele tá um pouco escuro pra mim. E a cor dele é 0N, o que é humilhante. Porque ele tá muito escuro pra mim.
E eu tenho esse aqui da Rare Beauty que eu usei bastante, dá pra ver que eu usei bastante, na cor Light, e ele é só pra iluminar. E ele é muito bom, e ele tem esse aplicador que é bem esquisito aqui, ó. Tá focando, menina? Só que ele quase não tem cobertura, ele é só um iluminador mesmo. E eu preciso fazer isso aqui dar certo, porque eu me recuso a pagar 70, 80 reais num produto e não usar. Eu me recuso. Então, a gente vai fazer dar certo, entendeu? Se não der certo amanhã, daí eu dou jeito, eu não uso, daí, né, corretivo. Daí, tudo bem, eu faço 2 camadas de base, mas assim, ele precisa funcionar. E a gente vai testar ele hoje. Então, a gente vai colocar ele aqui, colocar um pouquinho aqui, uma fileta aqui, uma aqui e uma aqui. E seja o que o senhor quiser. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo em si, né? Vamos falar do enredo. A gente começa o livro com o Vossa Graça. Então, o prólogo do livro, na verdade, já é a gente conhecendo do passado do Duque. A gente vendo o nascimento dele, o quão traumático foi pra todo mundo ao redor ali, né? E depois a gente também vê ele crescendo, ele tendo problema de fala, né? Ele tendo a gagueira dele e tal, o pai dele sendo cruel com ele, tudo isso a gente já vê no prólogo. Então, a gente já começa a história sabendo desse background do Duque, que na série a gente fica sabendo só depois, né? Então, a gente já começa com essa informação. E, juntamente a isso, vem o primeiro capítulo, e o primeiro capítulo é da Daphne, e ela está se arrumando para um baile, falando com a mãe dela sobre o jornal Whistledown, né? Que começou faz 3 meses, tal qual na série, e que fala ali, né, sobre que desgraça seria a Daphne não achar um marido. Por quê? Porque lembra que não tem a Rainha Charlotte? Pois é, então não tem esse lance de ser apresentada para a Rainha Charlotte escolher um diamante. A Daphne não é diamante porra nenhuma. O que a Daphne é? Uma pessoa, uma mulher, que está tentando casar faz 3 temporadas e não consegue. Ela está no mercado casamenteiro faz 3 anos e ela não consegue casar. Por quê? Pela própria descrição da autora, antes que alguém venha me tacar hate por falar qualquer coisa aqui, porque ela é o tipo de pessoa que é amiga de todo mundo gosta dela, todo mundo acha ela simpática, todo mundo gosta de conversar com ela, porém nenhum dos homens vê ela como como esposa, né? Nenhum dos homens vê ela como alguém que é digna de casamento, porque ela é aquela pessoa que é amiga e não a pessoa que é esposa. Então, ela tá com uma dificuldade imensa de achar um marido, e inclusive ela mesma fala que é porque a beleza dela não é estonteante como a beleza de outras meninas. Então, isso é importante também a gente falar, porque faz bastante diferença aí, né, do livro pra série. O meu blush também é da Rare Beauty. Entendam, tem 2 marcas que eu sou apaixonada. Nina Secrets, qualquer coisa da Nina Secrets eu gosto muito, e Rare Beauty, e Nivea. Eu gosto muito, gente, não tem o que fazer. Na cor Virtue, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho aqui, e um pouquinho aqui, e um pouquinho aqui. E aí ela está se arrumando para este baile, porque ela precisa achar um marido, né? Ela quer muito achar um marido. E a gente acompanha com ela, né? Ela meio que desesperada. A Violet, a mamãe, no caso eu chamo ela de mamãe Bridgerton, tá? A mamãe Bridgerton também nervosíssima, porque a filha dela já está no mercado casamenteiro faz 3 anos e ainda não conseguiu casar. A gente já começa sabendo isso da Daphne. E aí a gente corta, né? Para um pedaço do Whistledown, né? Eu vou falar só das diferenças, minha opinião vem depois. O Whistledown, na série, é um narrador constante, né? Não é qualquer narrador, é apenas a rainha de Genóvia, então assim, é bastante coisa. Mas a Whistledown, ela tá com a gente em todos os momentos da série. Ela vive falando com a gente, explicando coisas pra gente, dando informações pra gente. No livro, se a gente tiver sorte, tem 5 linhas de Whistledown, porque é bem pouquinho que aparece. É muito mais a menção de que houve algo no Whistledown que foi falado sobre tal assunto, do que de fato a gente consegue ler. Eu tava achando que eu ia chegar no livro e a Whistledown ia ser babilônica, ia ter assim, ó, horrores e horrores sendo falado ali. Fiquei chupando o dedo. Eu tô tendo um problema muito grande com esse corretivo, né? Falei pra vocês. Por quê? Eu passo ele e ele craquela e ele esfarela inteirinho. E eu assisti alguns vídeos e os vídeos disseram que tem que selar bem pouco.
Então, nas áreas em que eu passei o corretivo, eu vou selar bem pouquinho com o meu pincel, tá? E eu tenho o pó da Laura Mercier, nesse tom mais rosinha aqui. E aí, no resto do rosto, eu vou selar normal, como eu normalmente selo, porque a base da Nina Secret eu já conheço e eu me entendo com ela. Aqui, tem que tirar essas linhas de marcação aqui. Puxa o rosto pra baixo. Pega aqui com o pincel, ó. Tá vendo? Bate aqui, pra sair o excesso. Puxa aqui pra baixo e já juntou aqui de novo. Batidinhas pra tirar. Vem com o pincel e deposita também com batidinhas. Aqui. Ai. Oi, povo! Vamos continuar. Batidinhas, pó, puxa e aplica. E agora do outro lado. Vem, tira a marcação. Selei o rosto com pó, a não ser as áreas de blush. Que aí a gente vai vir com o blush novo que eu comprei, que é esse aqui de Nina Secret. Olha, tem o N marcadinho ali, da coleção Galaxy. Esse aqui é a cor Venus. Olha o brilho disso. Vamos pegar esse pincel aqui, que não é o meu pincel usual de blush, mas eu acho que ele vai dar melhor com esse aqui. Não sei porquê, eu tenho essa impressão e eu vou pela minha impressão. Se tu não quiser ir, tu não vá pela tua. Pega um pouquinho aqui. Vamos ver como vai ficar. Ah, dá pra ver ali, ó. Ó, dá pra ver, hein? Eu achei ele mais brilho do que blush em si, mas dá pra ver ali, ó. Ó, o blush, ó, o vermelhidinho aqui, ó. Beleza. A gente vai para, de fato, o local e o momento onde eles se conhecem, que é no baile Danbury. Então, de fato, a Lady Danbury faz o primeiro baile de todos os anos, né? De todas as temporadas. E dessa vez não é diferente, então a Lady Danbury, de fato, está lançando ali o baile dela. E aí, nesse momento, a gente vê a interação um pouco da Daphne com os irmãos dela, né? Com o Anthony, o Benedict e o Colin. A gente vê bastante dessa interação e essa interação acontece de uma forma bem legal, assim, bem interessante. Os irmãos Bridgerton são muito altos. Eles chamam atenção aonde eles vão, é óbvio, né? Principalmente pelas mamães que querem casar suas filhas solteiras com um Bridgerton. Então, eles meio que não são deixados sozinhos em momento nenhum, assim, durante a festa, né? O que eu, particularmente, acho bem engraçado. E a Daphne tá querendo ficar invisível, porque ela não quer que o Nigel Berbrook ache ela. Então, realmente, o Nigel existe no livro e ele quer loucamente casar com ela. E ela sabe que ninguém mais, além do Nigel, quer casar com ela, mas ela acha ele meio asqueroso, assim. E, de fato, ele é meio ceboso, assim. Ela não quer casar com ele de jeito nenhum. E ela tá se escondendo. Só que não tem como se esconder quando está de um lado de um Bridgerton, porque os Bridgerton chamam muita atenção. Então, o Nigel meio que vê ela e ela vai pro corredor, ela sai. E o Nigel segue ela. Então, toda aquela cena que a gente vê na série do soco acontece nesse corredor. O Nigel implorando ela pra casar com ele tá bêbado, ele vai pra cima dela e ela tá com um socão nele. E aí é nesse momento que o Vossa Graça aparece, né? Pra tentar salvá-la, só que daí ele percebe que ele não precisa salvá-la porque ela é uma mulher independente. Vamos para iluminador, que é uma parte que eu gosto muito. Vocês sabem que o meu único iluminador era esse aqui da Rare Beauty, Enlighten, tá? É essa cor aqui, ó. Belíssima. Esse meio perolado, champanhe, lindo. E hoje, porque, gente, eu fui hoje na Sueli Beauty, aqui em Rio do Sul, e é uma loja que tem uns descontos, assim, que tu não tá entendendo. Então, assim, eu acabei comprando esse aqui da Ruby Rose, porque eu tenho esse champanhe pérola, mas eu queria um dourado, porque eu não tinha iluminador dourado. Então, eu acabei comprando esse aqui por R$10,99, da Ruby Rose. Nesta cor aqui, eu acabei de abrir ele, eu quero fazer na cor, é Glowing Rules o nome? Pode ser que sim. Olha que bonito. Ele não fica um dourado escuro, porque geralmente, como eu sou muito branca, o dourado, ele fica muito escuro na minha pele, então eu não consigo usar. E esse dourado eu consigo usar. E ó, eu vou colocar do lado o Enlighten pra vocês terem uma noção de diferença. Ah, Isadora, qual tu gosta mais? Mas eu queria mostrar pra vocês que eu comprei, porque eu achei muito bonito ele, e aí eu quero testar. Amanhã a proposta vai ser mais champanhe, mais basiquinha assim, tá? Mas eu vou passar os dois, porque foda-se, porque o rosto é meu.
Laura, tu tem um pincel de iluminador? Tenho. Esse aqui, eu paguei R$2,99 nele, ele não tem nem marca. E ele é um pincel de pincel, então eu uso ele. Eu acho que eu vou fazer aqui no fundo com o dourado e eu vou vir só aqui assim com o pérola. Então, vamos ver como é que é a pigmentação dele com o pincel. Ó, és belo. Oh, és belo mesmo. Esse é o tipo de brilho que eu gosto, que é aquele iluminador que brilha de fora pra dentro. Eu não gosto desse... Ai, esse brilho parece aqueles brilhos de dentro pra fora. Não, eu gosto de coisa refletiva mesmo. É aquele brilho que tu sabe que é comprado. E é isso mesmo. Eu não quero, ai, brilho de saudável. Não, eu quero brilho de brilho. Brilho de brilho pra mim é ótimo, eu gosto de brilho de brilho. E ele ficou bom junto com o blush, ele não parece meio que um iluminador. E agora vamos limpar um pouco na perna. E vamos pegar o meu queridinho. E vocês vão ver a refletividade. Isso aqui eu vou passar aqui, ó. Aqui e aqui, vou puxar aqui pra cima. Vocês estão prontos? Isadora, brilho demais. Não passa na tua casa, meu amor. Não tem problema, não vou te julgar. Um pouquinho só. Olha isso. Oh, é bem assim que eu quero estar. Bem brilhística mesmo. Ai, que exagero. Exagero mesmo. Esse brilho aqui eu ganhei do Voz do Além. Eu uso ele quando eu quiser, como eu quiser. Nossa senhora, parece que eu tô com a pele molhada. Que coisa linda. Então, o Simon, a primeira vez que ele vê a Daphne, ele não sabe quem ela é, né? Por quê? Porque ela acabou de dar um soco no Nigel, o Nigel tá bêbado, o Nigel meio que desmaia. E aí, ela meio que fica ali tentando socorrer e ela parece muito irritada que ele apareceu naquele momento. Porque ela tava tipo assim, caraca, o que eu faço agora, né? Agora lascou de vez, agora ferrou-se. E aí, ele fica tipo assim... Eles meio que discutem, mas é uma discussão meio de ego, assim, sabe? E aí ele fala tipo assim, tá, olha, tu quer me ajuda ou não quer, caramba? E ela, não, eu quero e tal. E ela dá uma respondida pra ele, enfim. E aí, nesse momento, eu acho interessante o que acontece. Que basicamente é... O Nigel dá tipo uma gemida meio tipo de... sabe assim, quando tá meio ruim? E aí ele fala, ai, Daphne. E aí o Duque para e olha pra ela, pra pessoa com quem ele estava pensando em prensar na parede. E ele não conseguia parar de olhar para o decote. Ai, vossa graça, não faz isso, não faz. Não faz que eu sou comprometida, pelo amor de Deus. E aí ele percebe quem ela é. Ele começa a notar todas as semelhanças Bridgerton entre ela e o melhor amigo dele, que é o Anthony. E aí ele tipo assim, tu é a Daphne? E ela, isso. Daphne Bridgerton? E ela, sim. E ele tipo, ferrou. Bruma fixadora. Amanhã, como vai ser um dia do caralho de quente, eu vou selar com esse aqui, ó. Que é da Sephora, que é esse aqui, ó. Tá focando, meninas? Agora que a gente tá em casa, eu vou passar esse aqui. No dia a dia eu passo esse aqui da Nina, tá? Só que ele, não sei se ele vai aguentar o calor de amanhã. Show! A nossa pele está toda pronta, toda feita. Vamos passar para os orros, que é a parte onde a gente vai inventar moda. E que eu tô bem ansiosa, porque também na Sweaty Beauty eu estava lá. Eu comprei duas, não uma, mas duas paletas que estavam na promoção. Eu tenho, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho de paleta, tá? Eu tenho duas paletas. A minha paleta do dia a dia, que é da Oceane, é a Power Glow, essa aqui, que ela é assim, ó. O meu dourado tá se desfazendo, porque eu uso bastante. Mas é assim, eu uso muito esse tom aqui, e esse aqui, e esse aqui. Esse aqui eu não uso tanto não, mas esses três aqui eu uso bastante. E a minha paleta pra sair, que é da Nina Segredos, que é essa aqui. Que elas são esses tons assim, mais fortes. Mas eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. E aí, como eu tava lá na Sueli e eu vi que tinha essas na promoção, eu comprei as duas. Essa aqui de uma marca que eu não conheço, que é Profusion Cosmetics, que é essa aqui. Tem 3 cores de paleta, essa aqui é a Emerald, e aí tem outras duas, uma mais rosada e uma mais neutra, tá? E elas são esses tons assim, ó. E aí eu vi um vídeo da Duda Fernandes, que é a minha musa, minha ídola, minha tudo, que ela pega um azul escuro e ela mistura com uma sombra clarinha, tipo essa assim, ó. E aí ela raspa, mistura um pouco e aí torna um azul bem clarinho e ela faz uma maquiagem, tipo, meio colorida, assim. E o meu vestido é branco com uns detalhes coloridos, inclusive um azulzinho é bem em destaque. Então eu pensei, talvez isso, ou usar essa paleta aqui, que eu também comprei, da Nina Secrets, com a Eudora, que é a sombra rosé,
que ela tem esses tons maravilhosos. Então eu pensei, ou uma sombra azul ou uma sombra rosa. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer os swatches com vocês desses tons brilhosos aqui, porque eu achei eles muito lindos. Cara, eles são cremosos até. Tipo, não é cremoso de cremoso. Gente, olha que coisa linda. Esse aqui é um rosa meio dourado. Esse aqui é mais avermelhado, puxando mais pro pêssego. E esse aqui é bem mais escuro, assim, mais malva. Que lindos! Quero testar esse brilho aqui. Ai, ele é meio metalizado, ó. Mas, ai, ele não é tão bonito, ó. Ele tem um brilho, tem um viço, mas ele não é tão bonito. E esse dourado aqui também é bonito, mas ele é mais amarelo, ó. Ele quase nem tá aparecendo, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou raspar um pouquinho do azul e misturar com essa branca aqui, pra ver se dá alguma coisa, pra ver se dá uma liga boa. Se der, a gente testa o azul. Se não der, a gente não testa, a gente vai no rosa daí no caso, né? De fato, misturar o azul não deu certo, vamos na paletinha rosa. Então, onde é que a gente tava? Eles voltam pro salão e aí a gente tem uma interação que é muito legal, porque eles voltam em momentos separados, né? Pro salão, e aí volta primeiro a Daphne e ela vai fazer as rondas dela conforme ela normalmente faz. A gente vai pegar esse tom de rosinha aqui pra fazer o fundo do côncavo. Eles voltam pro salão e aí tem uma interação que eu considero puro ouro, que é o Simon chegando no salão e aí a Featherington, a mamãe Featherington, né, ela indo falar com ele e levando as 3 filhas para apresentar para o Duque. E falar, essas aqui são as minhas filhas, né? A mais velha, que eu não tô lembrando o nome, a Philippa e a Penélope. E eu tenho uma em casa também de 10 anos, que é a Felicity, mas ela só tem 10 anos, né? E a fulana, que é a mais velha, ela é ótima no piano. E a Philippa é ótima cantando. E a Felicity, que é a minha menina de 10 anos, é ótima com as suas aquarelas e não sei o quê. E aí o Duque olha pra Penélope e fala, e a Penélope? E aí a Portia, que é a mamãe Featherington, né, ela fica extremamente sem jeito e ela fica tipo, a Penélope é a Penélope, ela é sei lá, ela é a Penélope. E aí o Duque, a gente tá no capítulo dele, né, então a gente sabe o que ele tá falando. E aí ele só pensa que, tipo assim, se ele fosse obrigado a tirar alguém pra dançar, esse alguém seria a Penélope Featherington, porque ela parecia estar miserável naquela posição ali. E, assim, sinceramente, muito respeito pro Duque em fazer um negócio desse, porque é maravilhoso, né? Saindo disso, a gente tem uma interação que é o Duque chegando para falar com os irmãos Bridgerton, e a Daphne está lá junto, e aí o Anthony ia apresentar eles, e ele, tipo assim, não, a gente já se conhece. E aí a Daphne fica, tipo assim... Aí o Anthony fica, tipo, como assim se conhecem? Se conhecem da onde? Como é que se conhecem? Assim, fica meio, tipo, grilado, né? E assim, não, eu vi ela meio que passando e tal, e não sei o que e tal. E aí vocês são todos muito parecidos, então eu achei que... Nisso, o Simon tira a Daphne pra dançar. E aí o Anthony tá mais espiado do que nunca. Por quê? Porque o Anthony, ele sabe da reputação do Simon. Ele sabe o que o Simon costumava fazer, que ele é considerado um libertino, e então ele fica meio grilado, meio espiado mesmo, né? O Simon tira a Daphne pra dançar, eles dão várias risadas e conversas e etc. E aí já é nessa mesma dança onde o Simon, ele propõe pra Daphne a parceria deles fingirem estar juntos. É nessa mesma dança, não é depois, num passeio ou qualquer coisa do tipo. E aí é nesse momento que eles combinam fazer isso. E aí eles dançam, eles passeiam pelo salão, eles conversam. A mamãe Bridgerton está encantada que o Duque tomou interesse na filha dela, entendeu? E o Simon já falou pra ela, tipo, não vou casar e tal, não vou casar, ponto. Então, tipo assim... Pra mim é perfeito porque vai tirar as mamães da minha cola e ao mesmo tempo vai ser ótimo pra ti, porque as pessoas vão te ver com o Duque, né? Então vão te levar relativamente um pouco mais a sério, entre aspas, né? Enfim, daí é ali onde começa a parceria deles. E essa parte é bem interessante, porque a gente vê o Anthony ficando cada vez mais puteado com toda a situação. E a Daphne fala pra ele,
Beleza, tu quer fazer, mas vamos fazer certo. Amanhã tu tem que ir lá em casa com flores caras, tá? Tem que ir lá em casa com essas flores, presentear no horário de cortejo, etc. E dito e feito, no outro dia ele está lá e tem mais outros 6 pretendentes lá. Então, é a primeira vez que ela tem tantos visitantes, assim, é a primeira vez que ela tem visitantes no geral. E o Duque vai e basicamente todo o resto, quando vê o Duque, tipo, carca fora, assim, porque eles sabem que competir com o Duque não é fácil, né? É mais fácil competir com o Duque quando o Duque não está na sala, então eles preferem vazar. E aí nisso, o Anthony chega putaço da cara. E aí ele vê que o Duque trouxe flores pra mãe, né? Pra mamãe Bridgerton, não trouxe flores pra Daphne. Ou seja, ele parece muito sério quanto ao que ele quer, né? E aí o Anthony tá muito brabo. E aí é nesse momento, inclusive é bem engraçado, tá? É bem legal. É nesse momento, inclusive, que o Simon e a Daphne contam para o Anthony, porque na série a gente não tem isso. No livro, o Anthony sabe a partir deste momento que de fato isso é uma mentira. Porque eles contam pro Anthony, porque o Anthony tá muito brabo, tá muito irritado. E eles falam, não, a gente tá mentindo, a gente tá fingindo ter esse compromisso pra, né, enfim, tais objetivos. E é muito legal de ver isso, assim, porque o Anthony fica, tipo, muito dividido entre brigar com os dois ou não brigar com os dois. É bem legal de assistir essa parte, assim, no geral também, tá? Vou pegar essa mesma que eu fiz o cantinho aqui pra passar embaixo aqui, ó. Eu vou colocar só daqui até essa partezinha aqui. E quando tu achar que a tua maquiagem tá meio de doido, calma. Confia no processo, tá? Respira. Vamos pegar aquela sombra clarinha que a gente tem. Eu tasco o dedo mesmo, tá? Não tô nem aí. E a gente vai colocar só aqui assim, ó. Bem garota. Aí, ó. Olho bem vermelhão, bem róseo. Bem puxadinho. Vou tirar aqui o excesso aqui, ó. Vendo que tá saindo o excesso ali. E agora a gente vai esfumar os cantos. E esfuma. Até quase a tua mão cair. Confere se tá os dois lados igual. Não tá, nunca vai estar e tá tudo bem. E aí agora a gente vai pros brilhos. Essa é a parte que eu quero, porque eu tô muito ansiosa, porque eu tô achando que eu vou colocar esse primeiro, esse mais claro aqui, que eu acho que ele vai ficar mais bonito. Vou pegar o primeiro aqui, vou pegar primeiro com o pincel. Vamos com calma. Vou primeiro colocar do meio até aqui em cima, puxando pra cima. Ele é brilho de brilho, realmente, ele é brilho bem brilhoso. E aí, nesse mesmo dia, a mamãe Bridgerton já aproveita e convida o Duque pra jantar ali na casa. Então, ele tem pela primeira vez a experiência do que é uma família amorosa comendo juntos, convivendo debaixo do mesmo teto. Ele nunca teve isso. Então, pra ele, é uma experiência muito diferente. Pra ele é uma experiência muito diferente estar presenciando os irmãos se bicando na mesa e dando risada e falando um em cima do outro e rindo e os caramba quatro. Ele tá meio maravilhado com a situação, assim. E aí a Lady Bridgerton, a mamãe Bridgerton, já aproveita e já convida ele pra no outro dia ir pra Greenwich também, porque foda-se, já tá ali mesmo, já vai convidando, porque daí já vai se acostumando fazendo parte da família. E ele, obviamente, porque a mamãe Bridgerton não sabe, eles estão de aparência, ele precisa dizer que sim, então ele concorda. Beleza, agora eu vou guardar minha paletinha aqui, e agora eu vou pegar um brilho que eu tenho, que é da Candice Berenice. Esse aqui não fazem mais, tá? Saiu de linha pra minha maior tristeza, porque eu queria muito recomprá-lo, porque ele está no fim do fim. E ele é lindo, ó. Ele é um tom meio champanhe, meio pérola. Ele é belíssimo. Eu vou pegar com este dedo aqui. Ele parece meio dourado assim, né? Mas ele não é, eu juro. E aí eu vou depositando ele aqui do começo e vou subindo com ele. E vou juntando com o do lado, mas é porque daí ele vai ficar meio cintilanche, entendeu? Sabe cintilanche? Então, cintilanche. Porque neste canal nós gostamos de brilho, nós não gostamos de coisa mate, nós gostamos de brilho. Quanto mais, melhor. Daí, nesse dia ainda, tem uma conversa que quebrou o meu coração em pedacinhos, tá? Foi muito triste. Por quê, tá? Porque o Simon e a Daphne estão contando
pro Anthony sobre que é uma mentira o que eles estão fazendo e tudo mais, etc. Beleza. E aí, o que acontece? Em certo ponto, o Simon faz a Daphne chorar. Porque ele fala, tipo assim, porque pra tu ver como que tá dando frutos isso já, nossa mentira desde ontem, a Daphne nunca teve um pretendente e hoje só por causa de mim teve 6. E aí ela chora. E ela fala, assim, porque é o capítulo dela, então a gente tá sabendo o que ela tá pensando, né? Ela fala, tipo assim, nossa, todo mundo sabia, mas ninguém teve a coragem ou a crueldade de ser tão direto assim, de que realmente eu não sou boa o suficiente pra receber visitas. Doeu, vossa graça. E aí ele pede desculpas, obviamente, né, porque não foi isso que ele quis dizer. Inclusive, nesse momento, ele não acha que nenhum deles é merecedor dela. Ele não acha que nenhum deles é merecedor dela, porque eles só foram ali porque o Duke tomou interesse nela. Porque eles já tiveram a oportunidade de irem lá e nenhum deles foi. Ai, vossa graça. No outro dia eles vão para Greenwich, é uma viagem de barco. E aí, na ida pra lá, o Simon e ela estão conversando. E o Simon simplesmente começa a olhar para a boca dela e não consegue mais parar de olhar para a boca dela. E aí eles quase se beijam, tipo, ele vai muito perto, assim, e ele fala, eu não consigo parar, eu sei que eu não deveria, mas eu não consigo parar de ir pra perto dela. E aí nisso o Anthony vê, puto, se mete no meio, pega ela e tipo assim, o que vocês estão fazendo? E aí leva ela, porque o Anthony sabe, o Anthony tá ligado, ele tá ligado! O Anthony acaba percebendo a química que tem entre os dois e o Simon está caidinho. Lápis, essa cor, é da Luisance. Daí eles passam a tarde meio que conversando, eles tomam um piquenique e tal, comem um piquenique, etc. Bem legalzinho essa parte. E aí, na hora de voltar para o barco, tem uma situação com o Gregory, que ainda é criança, e essa situação, ela desenvolve para um final meio caótico, que é basicamente, ele tá na prancha entre o barco e a terra, e aí fica o Anthony de um lado e o Duke de outro, falando tipo assim, faz tal coisa, não, faz tal coisa, não, faz tal coisa, porque os dois querem exercer a dominância daquele local por conta da Daphne. E aí, no fim, os dois acabam, o Gregory se salva, mas os dois acabam caindo no lago e ficando ensopados. E assim, eu queria muito ter visto isso na série, porque eu acho que eu teria babado. Enfim, aí a gente pula 2 semanas. A Daphne tá num baile e ela percebe que ela não queria estar ali, naquele baile. E ela não queria estar ali porque quem não está ali é o Duke. Então ela percebe que ela tá caidinha por ele também, porque ela não quer estar ali só porque ele não tá. E isso é absoluto cinema. E aí ele chega ali, do nada. Ele não era pra estar ali, mas ele aparece porque ele sabia que ela estaria naquele baile e ele queria comparecer, porque ele sente falta dela. Eu tô usando o delineador da MAC num tom marrom. Por sinal, eu preciso comprar outro porque o meu está acabando. Eu acho ele belíssimo, só que ainda assim eu acho ele meio escuro, eu não acho ele tão marrom. Só que, claro, né, quando comparado com o delineador preto, eu vou fazer só um gatinho bem pequenininho aqui do lado. Não vou fazer nada muito chamativo, só vou fazer isso aqui mesmo. Só pra dar um tchanzinho assim, porque depois com as pedrarias pode ser que fique muita informação, um delineado muito grande, com as pedrinhas mais o brilho, mais nananã. Eu não tenho muito problema em ser muita informação, tá? De verdade, assim, eu tô meio cagando pra isso. Mas, considerando que é o aniversário de 80 anos da minha avó, eu vou tentar me comportar um pouquinho. Aí, ele chega lá no baile, né? Eles conversam, discutem, brigam um pouco. E aí já fazem as pazes em seguida, porque um é apaixonado pelo outro e eles precisam só admitir isso um pro outro, porque tá começando a irritar todo mundo. Antes de passar o rímel, porque eu acho mais fácil, eu vou pegar os brilhinhos. E aí, lembra que... eu não cheguei a falar pra vocês, né? Eu comprei um monte de brilhinho novo. Eu tenho já os furta-cor que vocês já conhecem. Eu tenho esses aqui agora, que são tipo pérolas e lacinhos e os caramba 4, mas ele é bem pra maquiagem artística, então não será usado hoje. Aí eu comprei os dourados, que são meio marrons, meio âmbar, assim. E, de novo, os furta-cor, porque os meus estavam acabando, então eu precisava repor. E aí esse aqui, ele é um furta-cor diferente, tá vendo que esse aqui é mais prata, esse aqui é mais transparente, assim, mais branquinho? Então tem essa diferença. E eu comprei coloridos.
E como nós fizemos uma maquiagem rosa e nós estamos testando, vamos colar pedras rosa, porque talvez fique bonito. E eu vou mesclar um pouco com essas aqui, que são furta-cor, bem furta-cor mesmo, porque eu acho que vai ficar legal, umas maiores e umas menores, dando aí essa alternância. Aqui. E aí, vamos passando e colando. É basicamente isso. Passa onde teu coração disser que tem que passar e aí depois cola. Não tem o que fazer. Enfim, eles discutem, eles brigam, eles fazem as pazes, tudo num espaço de 5 minutos, enfim. E aí, nesse momento, aparece o senhor Middlethorpe, que eles estão conversando lá em cima, e aí aparece esse tal de Middlethorpe, e o Middlethorpe era amigo do pai do Simon. Então, vocês já sabem, né? O Simon não se dá bem com o pai dele e tal, e esse cara, primeiro fala que os dois são muito parecidos, que já em si eu acho bem bosta tu falar um negócio desse, mas também eu não culpo, porque todo mundo achava que ele gostava do pai dele, né? Mas, logo depois disso, esse Middlethorpe vira pra ele e fala assim, o teu pai deixou umas cartas comigo, e ele queria que eu te entregasse. E aí o Simon fica tipo assim, não vai rolar. E é esse Middlethorpe que fala das cartas, então eu acho isso interessante. Só que aí o Simon corta e vai pra varanda. E aí a Daphne fica, desculpa pelo comportamento dele, ele não fez por mal e tal, é só porque o pai dele é um tópico sensível e não sei o quê. E aí o Middlethorpe fala, é que eu já tô velho, eu tô doente e eu precisava de alguém que entregasse, de fato, essas cartas. Então tu pode ficar responsável? E a Daphne fica tipo assim, claro, nossa, que felicidade. E aí ele, então, combina de entregar as cartas pra ela. E aí, depois dessa mini treta, vai atrás do Simon na sacada pra ver se ele tá bem, pra ver se ele precisa de alguma coisa, enfim. Eles vão para a sacada e o Simon não quer conversar ali na sacada, porque tem gente ali e ele não quer que ninguém ouça o que ele vai falar, né? Então ela fica tipo, tá, não, ok, beleza, vamos pra um lugar, vamos pra outro lugar. E daí ele fica tipo assim, não, vamos ficar aqui. E ela, não, vamos pra outro lugar. E eles começam a brigar novamente. E aí ela fala, bom, eu vou passear no jardim. E o Simon fica tipo, não vai porque eu não posso te seguir. Tu sabe que eu não posso ir atrás de ti. E ela fala, então eu vou sozinha. Dele, não, porque não é seguro. E ela, bom, eu tô indo. Se tu quiser ir, tu vem junto. Se tu não quiser, tu não vem. E aí ele acaba, obviamente, seguindo lá, né, para o jardim. E aí essa seguida para o jardim é um pouco complicada, porque é perigoso isso, né? A gente sabe que é perigoso, né, o que acontece em jardins durante a noite. E aí, obviamente, né, gente, eles se pegam. E essa cena de pegação é um beijo, mas é um beijo assim, ó, Deus o livre. Gente, esse beijo deles é um negócio de maluco, de maluco. A descrição desse beijo, nossa, é o beijo. E aí, não bastava ser apenas o beijo ali, como ela fica de teta de fora. E aí, nesse momento que ela tá de teta de fora e ele tá descendo pra... Entendeu? O Anthony chega. Que alegria ver os peitos da irmã. Aí, o Anthony chega, dá toda aquela treta. Só que, no livro, a Daphne se mete meio que no meio da briga sem querer. E ela vai parar no meio de uns galhos, tipo uma roseira, assim. E aí, ela vai parar lá no meio, obviamente sem querer. E o Simon tira ela de lá, extremamente preocupado e tal. O Simon meio que resgata ela tá toda rasgada e tal. E aí, esse é outro momento em que me quebra o coração. Porque o Anthony fala, não, a gente vai duelar. E o Simon fica tipo assim, não, beleza, então, na alvorada eu te vejo. E aí a Daphne, tipo, não, ele vai te matar, pelo amor de Deus, é só tu casar comigo. E aí ele fala, eu não vou casar contigo. Essa frase da Daphne pega, ela fala assim, eu sempre soube que não era a mulher pela qual os homens suspiravam, mas nunca pensei que alguém preferisse morrer a casar-se comigo. Ainda bem que ele é o vossa graça, porque eu não sei se eu teria perdoado se fosse outra pessoa. No caso... rola tudo que a mesma coisa que acontece na série, tá? Eles, de fato, vão lá pro local do duelo. A Daphne chega pra interferir, lembrando que não tem esse lance dele passar a noite bebendo com o Mordred, porque o Mordred nem existe. Eles só vão pra lá porque vão pra lá mesmo e pronto, acabou, é isso. Então não tem nada dessas tretas existe, tá? Mas, de qualquer forma... a Daphne chega lá, ela não se mete no meio dos tiros, ela só chega antes de qualquer coisa acontecer e ela convence ele a casar-se com ela. E ele conta pra ela que não pode ter filhos, os caramba quatro, e ela decide aceitar mesmo assim. Aí a gente pula uma semana e nessa uma semana eles nem se veem,
por causa dos preparativos do casamento. E tá todo mundo feliz com o casamento, inclusive os dois. O casamento deles é um casamento feliz. Eles dão muita risada no casamento, eles gostam do casamento deles e tudo mais. Eles dão um beijo bem apaixonado. Então, não é que nem na série que eles estão meio que desesperados de mal um com o outro, assim. Eles casam super felizes, vão pra hostelaria lá, né, não sei o que, pra hostelaria é foda. Eles vão pro hotel lá, aquele no meio da estrada, enquanto eles estão indo lá pro destino deles, que é a mansão Hastings. Aí eles estão viajando pra mansão Hastings e o Simon finge dormir por 3 horas seguidas. Isso a própria Daphne fala, tipo assim, cara, eu conheço os meus irmãos, eu sei quando eles estão fingindo dormir e eu sei o que é fingir dormir. E o Simon finge muito bem, ele fingiu 3 horas, como teve a paciência, não sei, mas ele fingiu por 3 horas, bizarro. Enfim, aí eles chegam lá e o Simon fica muito puto, porque não tem 2 quartos, tem apenas 1 quarto. Tem apenas uma cama. Tem apenas uma cama, então eles vão ter que dormir juntos. Vossa graça, eles estão no quarto e aí ela fica tipo assim, e aí, vamos? Aí ele fica tipo assim, não sei e tal, tu não tá com fome, daí ela, desculpa, eu não tinha me ligado, que tu não pode fazer o ato, né, matrimonial e tal, né? Aí ele, como assim não posso? Daí ela, não, é porque a minha mãe me falou que é com esse ato que se tem filhos. Então, tu provavelmente não consegue fazer esse ato, né? Porque tu não pode ter filhos. E aí ele, tipo assim, Aí ela, porque foi o que a minha mãe me falou, que pra ter filhos precisa fazer isso. E aí, por isso que ela fez 8 vezes, porque ela teve 8 filhos. Mamãe Bridgerton, a gente acredita, a gente finge que acredita que foram só 8 vezes. E aí, ele dá meio que risada. E aí, acontece. E, gente, vossa graça, eu sou comprometida. Eu tenho namorado. Meu Deus do céu, que cena sensacional. Conforme a série acaba no lençol também. Beleza. Aí, eles chegam na mansão do outro dia. E a senhora Coulson, que é a senhora lá da governanta da casa, ela já é calorosa desde o início. Não tem aquela cena da cidade, do negócio dos porcos. A Rose, que é aquela dama da Daphne, também não existe, tá? É só a senhora Coulson mesmo, enfim. E aí ela já fala desde o início sobre como o pai do Duque de fato era e tal, que ele era um homem muito ruim, muito mau. E aí elas acabam conversando e aí rola 2 vezes mais o... E na segunda vez eles terminam e eles estão dormindo. E aí ela abre o olho e pensa, a semente. E aí ela olha pro lençol e acorda o Simon basicamente no tapa e fala, o que é aquilo? E ele tipo assim, o que é o quê? E ela, o que é aquilo? Molhado ali no lençol. E aí ele fica sem poder falar. E aí ela confronta ele ali, tipo assim, tá, então não é que tu não pode ter filho, tu não quer ter filho. Não acontece o lance dela, entendeu? O confronto é esse, o confronto é assim. Passa o confronto, ela se muda para o outro quarto, no caso. E aí eles brigam porque ela se mudou para outro quarto e não quer falar com ele. E aí ele fica puto com isso e ela fala, tá, mas tu vai fazer o quê? Nosso casamento é baseado em mentira mesmo, que se lasque. E aí ele enche os cornos e volta pra casa, louco da cachaça. E no que ele volta louco da cachaça pra casa, ela meio que se aproveita dele, porque ele tá bêbado, entendeu? E aí ela dá um chá de boceta nele. No caso, ele dentro, entendeu? Ele dentro. E aí, ele fica incrédulo com o que aconteceu. E aí, ele simplesmente levanta e vai embora. Não tem aquele lance de, porque eu vou ficar de olho em ti pra ver essa tua tentativa, essa tua progressão de tentativa. Não. Ele vai embora. Ele abandona ela por 2 meses. Ela não sabe nem aonde ele está. E aí, ela decide que 2 dias depois dele ter saído, ela decide voltar pra Londres, perto da família dela. E ela vai pra casa Hastings, em Londres. E ela fica 2 meses sozinha, abandonada. 2 meses. Ele vai embora. E aí, 2 meses depois, o Anthony e o Benedict, que estavam na casa de campo, voltam e descobrem que isso aconteceu. E o Anthony fica possesso e acha o Duque e vai atrás. E aí ele descobre tudo isso porque ele chega lá
E ela tá escrevendo uma carta pro Duque, porque o mordomo sabe aonde que o Duque tá. E aí, se ela entregar a carta, eles vão entregar pra ele. E ela escreve a carta, o Anthony chega, vê aquilo acontecendo, confronta ela e ela fala, tipo, tá, eu tenho essa carta aqui pra entregar. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E o Anthony, tipo, não, deixa que eu entrego a carta. Leva lá, só entrega a carta pra ele e fica, tipo assim, cria vergonha na tua cara e volta pra tua mulher? Enfim, aí o Duque o Simon abre a carta e tá escrito que as tentativas dela deram certo, ela está de fato grávida. E aí ele pega e vai pra Londres, né, atrás dela, e aí essa viagem demora 2 dias. E aí quando ele chega lá, ele não acha ela, porque ela está cavalgando. Ela ama cavalgar desde pequena, ela ama andar de cavalo, só que ela nunca podia porque não é uma coisa que uma dama faz, entre aspas, né? Então ele vai atrás dela, e aí no que ele tá indo atrás dela, ela não reconhece ele galopando atrás dela, e ela fica muito nervosa e começa a galopar mais rápido. E aí, nisso, ela não vê um galho que tá na frente dela, e o galho bate nela e ela cai no chão. E ela se machuca e tal, mas não é nada sério. E aí, o Simon vai pra perto dela e fala, tipo assim, tu tá louca, tu tá maluca? Mulher grávida não pode tá cavalgando. E ela, tipo assim, por que tu se importa? Tu nem se importa com o neném? Ah, vai pra puta que pariu, tá achando que tu é quem? Daí ele assim, tá, não, ok, eu não queria a criança, mas agora que ela tá aqui, eu não quero que tu mate ela também. Dela, mas não tá aqui, não precisa te preocupar. Basicamente, ela ficou tão estressada que a menstruação dela não desceu por 2 meses. E aí, quando ela mandou a carta, desceu, então ela não estava grávida. E aí, o Simon, ele fica com um sentimento meio agridoce, assim. Ele não sabe o que sentir, ele não sabe se ele tá feliz, se ele tá aliviado ou se ele tá triste. E aí, esse é um ponto de virada muito interessante da história. Porque isso é lá pro final, tá? Eles conversam, tá? Porque ela tá destroçada, assim, que ela não tá grávida. Porque ela acha que essa é a única... que essa tinha sido a única oportunidade na vida dela ficar grávida com o Simon, né? E aí, enfim, eles conversam. E aí eles conversam sobre o pai dele e sobre como ele quer ser feliz, mas essa mágoa não deixa. E aí eles voltam pra casa e aí os 3 irmãos mais velhos Bridgerton vão pra lá tirar satisfação. E aí o Colin fala, não, a gente só vai sair daqui quando a gente souber que tu quer ela, que tu gosta dela. E aí a Daphne fica tipo assim, o coração dela quebra de novo, porque ele nunca falou pra ela que ele ama ela ou alguma coisa assim. E aí ele diz, tipo assim, mas eu amo ela de paixão mesmo. E eles vazam, porque a mamãe Bridgerton vai buscar, maravilhosa. E aí tem novamente, e esse, olha... realmente, belíssimo. Horas depois, ele pergunta pra ela, e se a gente tiver um filho gago? E ela fala, e daí se a gente tiver um filho gago? Tem algum problema em ter um filho gago? Acalma e acolhe ele. E aí depois a gente passa pro epílogo, quando eles já têm filhos, são 4 no total, 3 meninas e agora acabou de nascer um menino. E além disso, o Nigel Bearbrook casou com a Philippa Featherington. E é assim que acaba a história, com 227 páginas. Qual desses lápis eu uso? Eu tenho esse aqui, que é o Pillow Talk, que ele é esse rosa assim, ó. Eu acho que vai ficar bem bonito. Tem esse aqui, da Payot, que na cor canela. Eu acho que ele fica um pouco mais marrom do que rosa. E tem esse aqui da MAC, que também pode ser que dê um match legal, hein? Mas eu acho que eu vou no Pillow Talk da Charlotte Tilbury, que é esse rosa bem bonito. Agora vamos para opiniões. Minhas opiniões são as seguintes. Eu assisti a série antes de ler o livro. Eu fiquei feliz que eu fiz isso. Por quê? Porque eu assisti e eu imaginei como uma história. E aí, quando eu fui ler, elas são tão diferentes. Na minha cabeça, a Shonda Rhimes foi no ChatGPT e falou assim, chat, chega aqui. Tu conhece Bridgertons, a série de livro Bridgertons? Aí ele, sim, conheço. Ela, então tu conhece o do que eu, o primeiro livro? E o chat, conheço. E ela, então, eu queria que tu fizesse um resumo pra mim em 3 linhas. Conta pra mim a história do livro em 3 linhas. Aí ele foi lá e fez esse resumo pra ela. E ela falou, ótimo, show. A partir daí, deixa comigo, eu vou bater no peito e vou fazer. A minha impressão foi isso. Porque a história não tem nada a ver. Vamos lá. Não é que eu gosto mais de um ou de outro. Eu gosto... Esse é o poder de um roteiro feito à louca. Que nem esse foi feito. Pode ser que dê muito ruim ou pode ser que dê muito bom. E aí teve várias mudanças que eu não gostei. Por exemplo, o fato deles terem revelado na série que a Penelope Featherington é a Lady Whistledown no final da primeira temporada. Eu achei bem ruim,
Porque, de fato, a gente só sabe disso nos livros, no livro da Penélope. E isso demora anos. Então, assim, né, eu entendo porque eles fizeram, mas eu não gostei. Agora, coisas que eu gostei pra caramba. Eu vou usar esse lip butter aqui da Kylie Skin, que eu comprei faz pouco tempo. Esse aqui é um glossinho com um pouquinho de cor, vocês vão ver. Gente, o cheiro tem cheiro de marshmallow queimado, porque, de fato, o nome é Toasted Marshmallow. O aplicador é muito gostoso também. Delicinha. E aí, quais são as notas? Então, assim, várias coisas eu gostei pra caramba e várias coisas eu não gostei tanto. Mudança de personagem. Eu achei até que não ficou tão ruim. Eu gostaria da Felicity ter participado, porque depois ela, de fato, tem um papel bem importante na história. Agora, o Mondrian, eu não senti falta, mas eu acho que esse é o ponto. Eu consigo gostar das duas obras de forma extremamente independentes. Porque pra mim, não são a mesma história. Elas têm o mesmo plot, mas elas não são a mesma história. Então eu consigo ler e aproveitar completamente o livro, e eu consigo assistir e aproveitar completamente a série, porque pra mim não são nem a mesma coisa, entendeu? Então, nesse ponto, eu gostei para um caramba. Gostei muito mesmo, tanto da série quanto do livro. Agora, se a gente estiver falando realmente de comparativo de um e outro, é difícil eu escolher um favorito. Porque eu gosto desse lance da série que é uma coisa meio novela, sabe? Então, é aquele lance meio assim... a gente vê várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, vários núcleos de história acontecendo ao mesmo tempo, não é focado numa coisa só. Eu gosto disso em série, eu gosto de ter várias coisas acontecendo e tu acompanhando várias tramas. Então, nessa temporada, a gente acompanha a Heloise, a Penélope, o Benedict, a própria Daphne e o Simon, o Anthony com a Sienna. A gente acompanha uma galera e eu gosto muito disso. A Lady Danbury, a Rainha Charlotte, eu gosto muito disso. Então, foi uma diferença que eu achei muito interessante, porque o livro tem 227 páginas. Ele não é um livro grande e ele só fala da Daphne e do Duke. Eu sei que a história é sobre os dois, mas a gente não tem nada de conhecimento de nenhum outro personagem. O Anthony é só aquele personagem que entrou ali pra cagar regra. O Benedict é um meio tanto faz. O Colin é o irmão legal, a Heloise, ela só fala quando falam com ela. A Penélope aparece em dois momentos diferentes, meio que pra ser escorraçada. Então, assim, eu gosto muito desse lance novela. O lance da cor... Pra mim, que se lasque, que se foda, assim. Eu acho muito legal na série eles terem colocado aquilo. O Mondrian, pra mim, completamente desnecessário, não precisava. Eu queria mesmo que o Duke tivesse abandonado a Daphne 2 meses. Eu queria que ele tivesse abandonado ela os 2 meses mesmo, porque eu acho que isso traria uma profundidade pra história. Tem várias coisas que eu gostaria que tivessem sido feitas diferente, obviamente, né? Porque pra mim foi isso mesmo, são duas histórias completamente diferentes. Eu senti muita falta da Lady Danbury quando eu fui ler, eu senti falta da Rainha Charlotte, eu senti muita falta das outras tramas, tá? Eu senti falta do lance do diamante da temporada, eu acho que isso adicionou um drama a mais muito legal. Eu gostei realmente muito do livro, mas a série, ela é um estilo de série novela que eu gosto demais. Mas aí eu queria saber a tua opinião. O que tu achou? Tu gosta mais da série ou do livro? Ou tu é que nem eu e acha que um meio que independe do outro? Eu quero muito saber a tua opinião. Deixa nos comentários aqui embaixo. Eu também quero saber a tua opinião sobre a minha maquiagem. Ficou boa? Eu deveria ter feito alguma coisa diferente? Tu gostaria de ver eu testando algum tipo de produto, técnica ou algum look diferente? Me fala aqui também, por favor, porque isso faz toda a diferença aqui pro canal, tá? Eu espero que tu tenha muito gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, comenta, se inscreve e compartilha esse vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo. Um grande beijo no teu coração.